Boa noite a todos vocês, todos os alunos do EJAI. Aqui é a professora Graça, da disciplina de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar um novo tema e esse tema vem a produção de alimentos. Então, dentro da produção de alimentos, nós vamos trabalhar o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Em primeiro momento, nós vamos trabalhar esse extrativismo, nós vamos perceber como acontece essa produção de alimento. Então, podemos considerar a produção de alimentos como a necessidade básica para a nossa sobrevivência. De fato, quem é que pode viver sem alimentar-se? É um problema que cada um se torna mais difícil e exige solução de maior envergadura. Em sua maior parte, esse problema é gerado pela tendência das pessoas se concentrarem em densos agrupamentos de grande cidade, cujos dois maiores objetivos são a atividade industrial e comercial. Esses grandes centros necessitam importar das zonas agropecuárias e todos os alimentos de que precisamos. Isso em quantidade fantástica. Mas para nós conhecer mais sobre esse alimento, nós temos que saber de onde vêm esses alimentos, né? Então, nós podemos observar que cada ano, em todo o mundo, em todos os países, né, são produzidos bilhões de toneladas de alimentos, como cereais, as verduras, legumes, frutas e carnes. Esses alimentos, em geral, são produzidos nas áreas rurais por meio de 3 atividades ligadas ao setor primário da economia. O extrativismo. Então, nós vamos observar o extrativismo, ou seja, a retirada dos recursos da natureza. A agricultura é que se caracteriza o cultivo pela colheita e a espécie de vegetais, certo? Então, aqui são os vegetais. Então, a pecuária. Então, nós vamos observar que a pecuária, ela consiste na criação de animais, certo? Mas quando falamos no extrativismo, nós vamos perceber que identificar uma das atividades extrativismo mais antigas realizadas pelos seres humanos é a pesca. Além de fornecer alimento, a pesca também produz matéria-prima para a indústria. Assim como a caça, a pesca enquadra-se no que se chama de extrativismo animal, ou seja, a retirada de animais da natureza, visando a sua utilização à atividade humana. Existem 2 tipos de pesca, a de subsistência ou artesanal, realizado com instrumentos, técnicas simples, e comercial ou industrial, geralmente realizada com grandes embarcações e equipamentos pesados. Nesse contexto, é importante esclarecer que a piscicultura, a criação de peixes, não é a atividade extrativista. Além do extrativismo animal, contudo, existe ainda o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. A retirada de madeira, que é a celulose, é utilizada na produção de papel, e plantas medicinais são exemplo de extrativismo vegetal. Por sua vez, o extrativismo mineral consiste na retirada de minérios do solo ou do mar, como o ferro ou o sal.
Esse extrativismo ele pode ser realizado de maneira tradicional, com o emprego de equipamento simples e trabalhadores sem qualificação, ou por indústrias extrativismo, que usa equipamento certificado, mas a mão de obra é qualificada. Então, vamos entender um pouco sobre as reservas. As reservas extrativistas, certo? Já estamos falando de extrativismo, vamos falar das reservas. Quando é realizado de maneira indiscriminada, a atividade extrativismo pode causar muitos danos ao meio ambiente. É que se chama extrativismo predatório. No Brasil, esse problema ocorre principalmente com o comércio ilegal de árvores e outras espécies de vegetais. Assim, uma das últimas décadas, os governos têm formado uma série de medidas visando diminuir a degradação das florestas. Entre essas medidas, destaca-se a criação de reservas extrativistas, espaço onde as populações tradicionais, moradores mais antigos da região, ele pode realizar a exploração sustentável dos recursos da natureza. As terras das reservas pertencem à União, que cede aos moradores da região o direito de usufruí-la, desde que pratique uma exploração sustentável da propriedade, ou seja, pode retirar os recursos, mas sem extingui-los, garantindo a recuperação da natureza para a geração futura, é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. As reservas extrativistas nasceram das reivindicações de seringueiros e castanheiros da Amazônia, que se preocupa com o avanço da agricultura e da pecuária e da atuação de madeireiros ilegais na floresta amazônica. Entre os líderes que se envolveram com a defesa da floresta, destaca-se o Chico Mendes, o seringueiro que foi assassinado ao defender a sua causa, inaugurada em 1990, uma das primeiras reservas extrativistas da Amazônia, recebeu o nome de Chico Mendes. Então, hoje nós vamos trabalhar o extrativismo e vamos saber como a agricultura ela está muito bem no Brasil. Mas de que forma este bem? Então nós vamos, porque o Ministério da Agricultura ele tem dados, né? Ele é a nossa fonte de pesquisa. Então ele vai nos dar dado que o Brasil é o maior produtor e exportador do café do mundo. E ele ainda coloca que é um dos melhores cafés do mundo, é o do Brasil, por isso que ele se torna o maior exportador, segundo o dado do Ministério da Agricultura, né? Então foram produzidos mais de 50 milhões de sacas de café no país, dando como esse demonstra o papel de destaque ocupado pelo Brasil no setor agrícola. Além de ser destacado a alimentação humana e de animal, produção agrícola é utilizado ainda no abastecimento de matéria-prima para a indústria. Alguns elementos naturais são fundamentais para viabilizar a agricultura. Em primeiro lugar, o solo, e nele que as raízes se fixam, permitindo assim o desenvolvimento das plantas. Além disso, o solo fornece a água e nutriente tanto para a planta como para a germinação das sementes. Os solos considerados ricos são aqueles com maior teor de nutriente. Os nutrientes para as plantas provêm do humus, matéria orgânica em decomposição acumulada sobre o solo e dos minerais presentes no solo. Aí nós temos um dos recursos muito importantes, são minerais, né? Que é a água. Por sua vez, é tão importante que a falta desse recurso ele pode até inviabilizar a produção agrícola.
Em muitos casos, a escassez da água ela pode ser compensada, né, por modernas técnicas que nós chamamos de irrigação. O ato de regar, de molhar artificialmente. O excesso de água também pode ser solucionado com um sistema de drenagem, que é a retirada da água. O clima também é outro que vai influenciar na produção agrícola. Além disso, ele é o fator determinante da escolha dos cultivos mais adequados a cada região. Por exemplo, a laranja, ela se desenvolve melhor no lugar de clima quente, enquanto a maçã vai se adaptar melhor nas áreas de clima frio. Então, a partir daí, nós vamos entender melhor, né? Uma vez que as condições naturais seja satisfatório e cabe ao ser humano a escolher o que cultivar. Então, talvez esse seja o elemento mais difícil, né? Para a gente entender. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a pecuária. Então, boa noite, tudo de bom para vocês e fiquem com Deus.